Vídeo exclusivo obtido pelo jornal O Potiguar revela o real propósito da visita de prefeitos brasileiros da extrema-direita a Israel em pleno conflito na região. O grupo, formado por funcionários públicos e acompanhantes, teria recebido uma espécie de treinamento para atuar como embaixadores da verdade pró-Israel sobre o conflito em Gaza. A comitiva, apelidada de Trem da Alegria, viajou no último dia 16, patrocinada pelo lobby israelense, sob a suposta oportunidade de discutir sobre soluções urbanas. O caso ganhou repercussão após estes agentes públicos terem sido resgatados pelo Itamaraty dias depois, a partir da Jordânia, em uma saída de urgência com o início dos ataques do Irã. O vídeo deixa claro que a expectativa era que as lideranças políticas presentes se tornassem multiplicadoras da narrativa pró-Israel contra o que seria mentiras do Hamas. Veja o vídeo. Quase 2 anos nós estamos, dia após dia, vendo notícias que são baseadas em quê? Não são baseadas no Hamas. Como que aparece na mídia? Segundo autoridades de Gaza. Segundo o Ministério de Saúde de Gaza. Porque a mídia a mídia tem vergonha, às vezes, de colocar, segundo o Hamas. E como eles fazem? Segundo o Ministério de Saúde, segundo autoridades. Mas o Ministério da Saúde não é controlado pelo Hamas. O Ministério da Saúde é o Hamas. E aí o Ministério da Saúde publica que 31 pessoas que estavam buscando alimento foram assassinadas a sangue frio pelo exército israelense. Imediatamente está lá nos noticiários que o exército israelense bombardeou o hospital El Ali, matando centenas de pessoas, fazendo uma carnificina no hospital. Imediatamente está lá que o exército de Israel está esfomeando a população de Gaza. As pessoas me perguntam por que é tão difícil ganhar a guerra midiática. A guerra midiática já está perdida. Nós não vamos ganhar a guerra midiática. Tudo que nós fazemos é diminuir o dano. Por que nós nunca podemos ganhar a guerra midiática? Por que vocês acham? A guerra está perdida. Começou perdida. Porque a guerra midiática, quem mente já ganhou a guerra. Porque quem mente pode falar o que quer. Mas o problema não é só que tem quem mente. As pessoas recebem essa mentira e publicam essa mentira e dão alguma base nas suas plataformas para essas mentiras. Então, essa guerra já foi perdida. Então, o que eu quero fazer com vocês agora, nós temos 40 minutos. Eu quero falar sobre as principais narrativas enganosas, porque eu quero que vocês, quando voltarem para o Brasil, todos vocês são lideranças no Brasil. Eu quero que quando vocês voltarem para o Brasil, vocês possam ser embaixadores, não de Israel, embaixadores da verdade. Vocês possam explicar que eu estive lá, eu vi. Vocês andaram aqui por Israel, vocês não sei se chegaram a ver árabes, talvez vocês viram muçulmanos rezando na rua. Isso não pode ser um estado de apartheid. Vocês viram com os próprios olhos. Vocês foram para o sul de Israel? Vocês foram para o sul? Chegaram aí? Não. Enfim, vocês vão poder voltar e dizer, eu fui e vi com meus próprios olhos. Eu conversei com o porta-voz que ele me contou e eu ouvi. Não é que eu me escutei de uma pessoa que escutou da outra e da outra. A palestra foi apresentada à parte da comitiva integrada por 40 políticos brasileiros, entre governadores, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e até acompanhantes de primeiras-damas. Entre eles estava o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, que nega os números de mortes de civis em Gaza. As imagens mostram os prefeitos ou seus representantes recebendo instruções diretas de um porta-voz brasileiro que atua pelo exército israelense, identificado como Rafael Rosenstein. Eu quero falar com vocês sobre quais são as maiores narrativas que vocês escutam no Brasil. Eu vou falar e me dizem se eu estou certo, tá? Israel comete genocídio, Israel atua de forma desproporcional e Israel mata mulheres e crianças. Tem mais alguma que vocês querem que eu fale? Ok, então vamos lá. Vamos começar pela questão de proporcionalidade. Tá?
Se eu pergunto para vocês o que é a proporcionalidade no direito internacional, o que vocês vão me responder? Alguém tem ideia o que é a proporcionalidade? Não atingiu a resposta de maneira simétrica que com o ataque. Assim as pessoas pensam. E esse é o engano. Porque as pessoas pensam da seguinte forma. Proporcionalidade é simetria em números. Ou seja, se o exército israelense entrar na faixa de Gaza, eliminar até 1.000, 1.200 terroristas, que foi o que fizeram aqui no 7 de outubro, prender cerca de 300, 400 e deixar até 5.000 feridos, vai ser proporcional. Por quê? Porque os números são simétricos. Mas isso é um equívoco muito grande. O que é proporcionalidade de acordo com o direito internacional? Ele está definido na 4ª Convenção de Genebra, no 1º protocolo, de 1977, artigo 57. Ele diz que a proporcionalidade é o seguinte: o dano colateral a civis não pode ser exageradamente maior do que a vantagem militar do ataque. Agora imaginem que a vantagem militar é o chefe do Hamas, Mohamed Sinwar, que não está mais vivo. Está no inferno. Mas Mohamed Sinwar, que ele está num túnel embaixo do hospital e, de acordo com as nossas expectativas, tem mais ou menos 10 pessoas civis que podem morrer com esse ataque, que seria o dano colateral. A vantagem militar não pode ser maior, certo? É o chefe do Hamas. A vantagem militar está bem pesada. O dano colateral existe, são 10 civis. Mas com certeza não é exageradamente maior do que essa enorme vantagem militar. Entenderam a diferença? Então, quando alguma pessoa fala que Israel atua de uma forma desproporcional, ou Israel mata 12 milhões de crianças em Gaza, quando em Gaza tem 2 milhões de pessoas, é lógico que essa pessoa está falando uma coisa que é totalmente desconectada com a realidade. A narrativa pró-Israel, como a evidenciada no vídeo dos prefeitos, ecoa publicamente entre políticos da extrema-direita brasileira. No Senado, por exemplo, essa retórica foi discutida por senadores da extrema-direita na Comissão de Segurança Pública, que estava esvaziada. O senador Marcos Rogério fez uma defesa do ataque de Israel às usinas nucleares do Irã e criticou a posição do governo brasileiro, que condenou o ataque. Uma fala, senhor presidente, chamando a atenção do presidente, o senador Flávio, o senador Mourão e aqui a senadora Damares, do que nos causa preocupação no Brasil nesse momento. O Brasil está sendo observado pela comunidade internacional em razão das suas posições em face das crises que se estabeleceram, especialmente em 2 regiões, né? Na guerra Rússia-Ucrânia e agora nessa guerra que envolve ali Israel, a área onde houve o primeiro embate, né, que é comandada pelo Hamas, e agora com a Síria. E o governo brasileiro ele tem adotado uma posição, né, que vai até uma direção contrária às tradições do Brasil, né? Pouca diplomacia e mais bravataria, o que é muito ruim num ambiente como esse, né? E especialmente nesse último episódio, quando envolve um país, né, que me parece, e aí os indicativos que se tem é que as resoluções da ONU não vinham sendo respeitadas, né? Os fiscais da agência que controla essa questão do enriquecimento de urânio não vinha tendo as respostas necessárias e as inspeções que são necessárias para garantir a segurança, conforme pactuado pelas Nações Unidas, também não vinham acontecendo, e de repente você tem ali esse ambiente de guerra acontecendo. E o governo brasileiro, me parece que sem tomar conhecimento da gravidade da situação, novamente se antecipa em posições que são posições que colocam o Brasil em risco. Já o senador Flávio Bolsonaro também utilizou a mesma retórica do porta-voz de Israel para incentivar o genocídio em Gaza e os ataques ao Irã. E nós parlamentares podemos ter nossas opiniões, né? Como um chefe de Estado, ele tem que ter uma posição muito mais centrada
e equilibrada. E aí eu aproveito o gancho de Vossa Excelência para pontuar a hipocrisia do governo Lula, né? Alguém que o tempo inteiro faz um discurso de que é contra práticas odiosas, contra discurso de ódio, que quer regulamentar a rede social para evitar o discurso de ódio nas redes sociais e, no entanto, está endossando um governo de terroristas que o tempo inteiro prega abertamente o fim do Estado de Israel. Olha, nosso objetivo, eles falam, nosso objetivo é acabar com o Estado de Israel. E como é que uma nação não pode ter o direito à autodefesa em circunstâncias como essa? E como você se colocou, guerra é guerra. E quem iniciou essa guerra não foi Israel. A gente não pode desconsiderar aquele início em que mais de 1.200 israelenses foram capturados, foram assassinados dentro do território de Israel, alguns adolescentes em uma festa, em que diversas células de terroristas foram em muitos pontos dentro do território de Israel para assassinar deliberadamente as pessoas pelo simples fato de elas serem judias ou serem israelenses, bebês decapitados, mulheres estupradas. Nós vimos aqui, em alguns momentos, com sofrimento no coração, a forma como algumas mulheres voltavam desse sequestro, desse cativeiro por parte de terroristas. O senador Mourão também fez um discurso criticando a posição do governado brasileiro e o acusando de ser anti-americano. Lamento profundamente que sempre haja uma visão protetora do bandido, do lado ideológico da esquerda, que não foge jamais a isso, e muito bem traduzido, viu, senadora Damares, essa proteção de bandido no atual posicionamento do governo brasileiro em relação ao conflito entre Israel e o Irã, onde o governo, mais uma vez, ele se posiciona do lado errado, né? Buscando sempre, né, demonstrar o seu anti-americanismo, o seu anti-ocidentalismo, renunciando àquilo que são os valores maiores da sociedade brasileira. Na Globo News, a jornalista Dani Lima traduziu bem esse ataque da extrema-direita contra o governo Lula e rebateu as argumentações. E aqui no Brasil a oposição tem explorado a figura do Lula, né, que acabou, por conta do conflito em Gaza, fazendo condenações muito fortes ao regime de Benjamin Netanyahu. O que eles dizem aqui é o seguinte, né? Quando a Ucrânia foi atacada, nós condenamos. O único membro do BRICS a fazê-lo, por sinal, original, fomos nós a fazê-lo, a condenar o ataque à invasão da Ucrânia. Quando Israel foi atacado pelo Hamas, condenamos. O Brasil também criticou Israel quando o país atacou o Líbano. E aí mantém-se no Ministério das Relações Exteriores a fala, né? Para o Brasil, o que Israel está fazendo em Gaza é crime. São objeto de ações em cortes internacionais contra o governo de Israel. Então, o que o Brasil está querendo dizer aqui, né? O governo Lula? Que a posição dele é uma só: violação de território não pode ser tolerada. Em entrevista à Globo News, o assessor internacional do governo Lula, Celso Amorim, comentou sobre a estratégia diplomática do Brasil entre a escalada das guerras. Nós temos que sempre apostar na diplomacia, porque a alternativa é a guerra, não é? Eu tenho uma teoria que eu já expus em outros momentos, é a teoria das brechas ou das frestas. Você está num ambiente totalmente escuro e tem uma fresta. Se você olhar para o conjunto do ambiente, você não faz nada. Mas se olhar para a fresta, vai lá e tenta largar. Agora, eu confesso a você que nessa situação atual, até na situação entre a Rússia e a Ucrânia, nós percebemos isso, assinamos uns entendimentos com a China, criamos um grupo de amigos que, infelizmente, não foram utilizados até hoje pelo secretário-geral da ONU, para pelo menos propiciar discussões mais profundas entre as partes. Mas nesse caso, honestamente, eu procuro uma brecha, uma fresta para ver por onde poderia entrar a diplomacia e eu não estou vendo. Espero que isso seja uma deficiência minha, mas é muito difícil, porque primeiro falta-se com a verdade, né? Isso é um ataque que não foi motivado. O Irã tem lá, mesmo que tivesse sido motivado, isso era para o Conselho de Segurança julgar e ver que medidas tomar, não gerar ações automáticas de Israel e depois dos Estados Unidos. E, enfim, e depois também direi o seguinte, o Irã, a não ser que ele seja transformado em cinza
e que não fique pedra sobre pedra, eu acredito que isso não interessa a ninguém, não é além da desumanidade, ele não vai desistir do seu programa nuclear e da possibilidade de enriquecimento para fins pacíficos. Não vai, sobretudo numa região em que tem um país que tem 100 armas nucleares. A proposta correta, a meu ver, mas eu não tenho ilusão de que ela possa ser aceita, é a do Egito e de outros países árabes, que transformar a região numa região livre de armas de destruição de massa, inclusive e sobretudo nucleares.